Pessoal, tudo bem? Sou Celestino Elias Capata. Na aula anterior eu falei sobre ciclo celular e vimos que ciclo celular tem duas fases: fase da interfase e a fase da divisão celular. E agora vamos falar sobre mitose, que é uma das fases do ciclo celular, que é a divisão celular. Mas antes de chegar na mitose, falar sobre mitose, primeiro vamos fazer resumo da aula anterior. Na aula anterior, falei sobre ciclo celular. Agora vou fazer resumo. No ciclo celular é possível distinguir duas etapas: interfase e o período de divisão celular, que é mitose ou meiose. A interfase é a fase em que a célula não está se dividindo, mas está em intensa atividade, se preparando para o processo de divisão celular. A interfase abrange três períodos: G1, S e G2. G significa intervalo, gap do inglês. S corresponde à síntese. G1, nesta fase, é produzido moléculas de RNA que vão para o citoplasma, onde promoverão a síntese de proteína. A célula cresce em volume e torna-se grande, com o dobro de proteínas iniciais. Fase S, ocorre autoduplicação do DNA, dobrando a quantidade do DNA no interior do núcleo. Depois disso, a célula está pronta para dividir em duas novas células, em que serão idênticas. Na fase G2, nessa fase terminada, a síntese de DNA reinicia a produção de RNA, formando mais proteínas com um novo período de crescimento celular. A célula entra em uma situação de desequilíbrio entre a superfície e o volume, que obriga a célula a iniciar o processo de divisão. Como estamos a ver esta figura, temos essa parte que é a fase G1, temos essa parte que é a fase S e finalmente temos essa parte que é a fase G2. E temos todo o resumo nessa figura, onde vem G1 antecede a duplicação do DNA, intensa produção de RNA e produção de proteínas. Fase S, duplicação do DNA. Finalmente, fase G2, etapa em que a célula volta a produzir proteínas ativamente. Vimos o resumo da interfase, agora vamos para mitose, saber qual é a definição, quais as fases e como que acontece o processo. Os processos de regeneração de tecido do corpo. No unicelular, é um tipo de divisão que ocorre quando há reprodução assexuada. Uma célula dividindo-se por mitose dará origem a duas outras células com o mesmo número de cromossoma da célula mãe. É um processo contínuo, mas para entendimento foi subdividida em quatro principais fases: profase, metafase, anafase e telofase. Para não esquecer, lembra, papai e mamãe andam treinando. Papai e mamãe andam treinando. Ou prometo Ana telefonar. Prometo Ana telefonar. É uma forma para não esquecer. E dali vamos para profase, que é a primeira fase. Nessa fase, os centríolos ou centrosomas duplicado afastam-se para os polos, formando-se as fibras do áster e as fibras do fuso acromático. O nucleolo se desintegra e o RNA ribossômico é distribuído pela célula. A membrana do núcleo se desorganiza. Os cromossomas se
condensam. Segundo como estamos a ver essa figura, temos a parte de cariótica, desaparece. O nuclear desaparece. A cromatina está em condensação. Os centríolos, que são esses, estão aqui, migram para lados opostos ou polos opostos. Como estamos a ver também essa figura, temos aqui formação de fuso acromático ou fuso mitótico. E temos esse que está em círculo, que é a cariótica, e também desaparece na mitose. O nuclear, que é essa parte, também está desaparecendo. Aqui é o centro, que é chamado de áster, esses pelos que estão aí no centríolo. E temos os cromossomas duplicados, estão condensados. A duplicação sabemos que aconteceu na fase S, que é na entrefase. E dali vamos para metafase. Os cromossomas já espiralizados se prendem às fibras do fuso pelo centrômero e dispõem-se na placa equatorial. É nessa fase que podemos contar o número de cromossomas. No laboratório, aplica-se uma substância chamada colchicina para paralisar o processo de divisão celular na metafase, para poder contar os cromossomas, para conhecer o cariótipo. Então, temos essa figura em que os cromossomas já estão centralizados, os centríolos já estão nos polos opostos, e temos aqui as fibras ou os fusos acromáticos que ligam no centrômero do cromossoma. E essa ligação, temos aqui o poro. Esse poro chama-se cinetócoro, onde esse fuso acromático liga aqui no centrômero. Então chama-se cinetócoro. E essa ligação no meio, o cromossoma é ligado com uma proteína chamada coenzina, como estamos a ver aqui, coenzina. E temos esses pelos que são no centro, são chamados de áster. Dizem que os cromossomas já estão na placa equatorial. Como estão a ver, estão no centro. Placa equatorial. Aqui atinge-se o máximo de condensação dos cromossomas e é a fase onde podemos contar o cariótipo. O cariótipo é para saber quantos cromossomas que o organismo tem. Por exemplo, o cariótipo humano é de 46 cromossomas. Então, para contar o número de cromossomas, conta-se nessa fase, que é a metafase. E para aplicar, já temos essa substância chamada colchicina, que atua no fuso. Quer dizer, nesse caso, para poder contar, tem que existir a paralisação do processo, porque é um processo contínuo, em que quando inicia, não para até terminar o processo. Então, para parar e poder saber contar quantos cromossomas estão, precisa dessa substância aplicando a célula para paralisar o processo e poder contar. E estamos a ver essa imagem ou essa figura também está na metafase. Temos ali fragmento de carioteca, que carioteca é aquela membrana nuclear. E temos as fibras do fuso mitóticos, que são essas que liga o cromossoma. Então, agora vamos para a anafase. Anafase, as cromátides irmãs se separam por encurtamento das fibras do fuso. Os cromossomas são arrastados pelas fibras do fuso em direção aos polos opostos. Segundo estamos a ver nessa figura, temos aqui a separação dos cromatídeos irmãs. Estão sendo afastados para os polos. Esses dos fusos acromáticos são puxados para
os polos. É nessa fase que chama-se fase de separação. Fase de separação. É só não esquecer, na fase de separação é na anafase, em que há encurtamento das fibras unidas aos cromossomas. Os cromossomas irmãos migram para os polos opostos. E vamos para telofase. Telofase é o contrário da profase. Aqui, os cromossomas se desesperalizam, refaz-se a membrana nuclear a partir do retículo endoplasmático. Novos nucleosos são produzidos por uma região chamada organizador dos nucleolos. Ocorre então a cariocinese, que é a divisão do núcleo, e citocinese, que é a divisão do citoplasma, com separação das duas células filhas idênticas. Segundo como estamos a ver essa figura, aqui há reaparecimento dos nucleolos. Então aqui, reaparecimento dos nucleolos. Os cromossomas simples em decondensação. Temos aí cromossomas. Temos reorganização da carioteca. Aqui temos divisão do citoplasma, que é a citocinese. Nessa fase é aqui onde temos atina e miosina, que vai ser quebrada para formar as duas células, que é a citocinese, que nós temos nessa figura. Que temos aqui, que é o anelo de atina e miosina, responsável por estrangular a célula em divisão, permitindo a citocinese. É a célula filha com o mesmo número de cromossomas da célula mãe. Esse canal a crescer, se subscrevendo e dando like. E caso possível, dá os seus comentários acerca do conteúdo que está a aprender. Até a próxima aula, trazendo mais novidades. Se gostou do vídeo, dá likes no vídeo.